a ascensão do Monarca das Sombras e o despertar do Rei Demônio Babá. Por que fãs de Solo Leveling vão pirar em Clevatès? E aí, minha galera do anime, beleza? Firmeza total. Aqui quem fala é o seu parceiro de sempre, pronto para mais uma daquelas análises que fritam o cérebro e fazem a gente questionar a própria existência. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em dois universos que estão dando o que falar, e que se você curte um, com certeza vai ficar maluco pelo outro. De um lado temos o fenômeno global que redefiniu o gênero de fantasia e ação, o brabo dos brabos, Solo Leveling. Do outro, uma novidade que chegou chutando a porta e mostrando a que veio, uma parada sinistra e com uma premissa de cair o queixo. Clevatès. Então já vai preparando a pipoca, se ajeitando na cadeira gamer e abrindo a mente, porque hoje a gente vai fazer um recap insano de Solo Leveling e te provar, por A mais B, que se você vibrou com a jornada do nosso querido Sung Jin-woo, você vai ficar simplesmente viciado na história do Lorde Demônio que virou babá. Acredita em mim, essa comparação vai ser épica. E fica ligado, porque no final, eu tenho uma novidade que vai te deixar no hype. Solo Leveling, a saga do mais fraco da humanidade, que virou o rei do jogo. Vamos começar com o pé na porta, falando do anime que fez o mundo otaku tremer nas bases. Solo Leveling não é só uma história, é uma experiência, uma injeção de adrenalina direto na veia. A premissa, para quem viveu em uma caverna nos últimos anos, é a seguinte: o nosso mundo foi invadido por portais, os famosos gates, que conectam a nossa realidade a masmorras cheias de monstros sanguinários. E para lidar com essa treta toda, surgiram os caçadores, pessoas que despertaram habilidades especiais e que arriscam a vida para fechar esses portais e proteger a humanidade. Só que, como em todo bom RPG, existe uma hierarquia de poder. E no fundo do poço, no limbo da caça, a gente encontra o nosso protagonista, Sung Jin-woo. O maluco era tão fraco, mas tão fraco, que recebeu o título infame de a arma mais fraca da humanidade. O cara era praticamente um saco de pancadas ambulante, um imã de desgraça. Em toda raid que ele ia, era quase certo que ele voltaria mais quebrado que promessa de político. Mas o moleque tinha um coração de ouro e uma determinação de ferro, principalmente por causa da mãe, que estava em um sono eterno por causa de uma doença misteriosa. A virada de chave na vida do nosso herói acontece em uma Double Dungeon, uma masmorra dentro de outra, uma armadilha mortal que dizimou quase todo o seu grupo. No último suspiro, quando a morte já estava batendo na porta, uma tela azul, igualzinha à de um game, aparece na frente dele com uma proposta. Você aceita se tornar um jogador? Sem nada a perder, ele aceita. E aí, meu amigo, o jogo vira de uma forma que ninguém esperava. Sung Jin-woo se torna o único caçador do mundo que pode upar, que pode evoluir. Ele ganha um sistema com quests diárias, pontos de status, inventário e tudo que um bom viciado em RPG sonha. E é aí que a mágica de Solo Leveling acontece. A gente acompanha, passo a passo, a transformação do cara mais fracassado do rolê no ser mais roubado do universo. Cada nível que ele sobe, cada habilidade nova que ele desbloqueia, cada monstro que ele derrota e mais tarde transforma em seu soldado das sombras, é uma dose de pura satisfação. A narrativa de Solo Leveling é uma aula de como construir um protagonista overpower, de forma gradativa e viciante. A gente vê o Sung Jin-woo deixando de ser um coitado para se tornar um estrategista frio e calculista. As lutas são de uma beleza absurda, com uma coreografia de combate que te deixa sem fôlego. E o sistema de poder com as classes de caçadores, mago, lutador, tanque, etc., e os rankings de E a S, cria um mundo coeso e fácil de entender, mas com uma profundidade que vai se revelando aos poucos. Mas o que realmente faz Solo Leveling ser tão foda é a jornada de poder do Jin-woo. Ele não só fica mais forte, ele se torna um ser completamente diferente. A solidão do poder, a desconfiança dos outros caçadores, a responsabilidade de ser a última linha de defesa da humanidade, tudo isso vai moldando o personagem.
E quando ele finalmente desperta como o monarca das sombras, o bagulho fica sério de verdade. A habilidade de extrair as sombras dos inimigos derrotados e criar um exército imortal é, sem dúvida, um dos poderes mais estilosos e badass da história dos animes. Ver o Igris, o Tanque, o Beru e toda a legião de sombras lutando ao lado dele é de arrepiar. Solo Leveling é, em sua essência, a fantasia de poder suprema. É a história do azarão que não só vence, mas humilha o sistema que o oprimia. É sobre reescrever o próprio destino e se tornar o mestre do seu próprio jogo. E é exatamente por isso, por essa pegada de um protagonista que transcende os limites e se torna uma força da natureza, que você, fã de Solo Leveling, vai se amarrar em Clevatès. Clevatès, o Lorde Demônio, o bebê e a heroína cadáver. Uma nova perspectiva de poder. Agora, segura a emoção, porque a gente vai entrar em um território completamente novo e insano. Se Solo Leveling é sobre um humano que ganha poderes de um sistema e se torna quase um deus, Clevatès já começa com um protagonista que é um deus. Ou melhor, um Lorde Demônio, o ser mais temido e poderoso do seu mundo, o Clevatès. A história de Clevatès se passa em um mundo de fantasia sombria, onde a humanidade vive espremida em um cantinho do mapa, aterrorizada pelos lordes das bestas sombrias. A trama começa de forma épica. Um grupo de 13 heróis, a elite da humanidade, parte em uma missão suicida para derrotar Clevatès. E como era de se esperar de um ser com um poder tão avassalador, ele simplesmente varre o chão com a cara de todos eles. É um massacre, um show de poder que deixa claro desde o primeiro momento que o Clevatès não tá pra brincadeira. Só que aí acontece a virada mais inesperada que você poderia imaginar. Um dos heróis, antes de morrer, entrega um bebê para o Lorde Demônio e diz que essa criança vai recompensá-lo 10 vezes mais, se ele a criar. O Clevatès, um ser milenar que só conhece a guerra e a destruição, fica intrigado com essa proposta bizarra. E movido por uma curiosidade que ele mesmo não entende, ele aceita a missão. Para te ajudar nessa tarefa paternal nada convencional, ele ressuscita uma das heroínas que ele acabou de matar, a Alicia, e a transforma em sua serva imortal, uma heroína cadáver. E é assim que começa a jornada mais maluca que você vai ver. O Lorde Demônio mais poderoso do mundo, disfarçado de humano sob o nome de Clan, e uma heroína zumbi tentando criar uma bebê real, a Luna, enquanto viajam por um mundo hostil que quer ver todos eles mortos. Se em Solo Leveling a gente acompanha a ascensão de um fraco ao poder absoluto, em Clevatès a gente tem a perspectiva do poder absoluto tentando entender a fraqueza. O clã Clevatès é um protagonista completamente diferente do Sung Jin-woo. Ele não precisa upar, ele já é o nível máximo. O desenvolvimento dele não é sobre adquirir novas habilidades, mas sobre adquirir humanidade. A interação dele com a pequena Luna e com a Alicia é o coração da obra. A gente vê esse ser de poder incomensurável que pode destruir exércitos com um estalar de dedos, se atrapalhando para trocar uma fralda ou tentando entender o choro de um bebê. É uma desconstrução genial do arquétipo do protagonista overpower. O verdadeiro desafio do clã não são os inimigos que ele encontra pelo caminho, mas sim entender as emoções, os laços e a complexidade da vida humana, algo que ele sempre desprezou. E não se engane pela premissa de babá. Clevatès é um anime brutal, sombrio e violento pra caramba. As cenas de ação são viscerais, e o mundo é cruel e impiedoso. A Alicia, por exemplo, é uma personagem trágica e fascinante. Ela é forçada a servir o monstro que matou seus companheiros e destruiu seus sonhos, mas ao mesmo tempo, ela começa a ver um lado do Clevatès que ninguém conhecia. Ela é imortal, mas ainda sente dor, o que a torna um zumbi ambulante em mais de um sentido. A jornada dela de autodescoberta e de busca por um novo propósito é tão cativante quanto a do clã. A conexão insana. Por que os universos se colidem?
Tá, beleza, as premissas são maneiras, mas o que realmente conecta as duas obras? Você me pergunta. E eu te respondo: a essência do poder e a forma como ele transforma os protagonistas. 1. Protagonistas, que transcendem a normalidade. Tanto Sung Jin-woo quanto Clevatess são seres que operam em uma realidade completamente diferente da dos outros personagens. O Jin-woo, com seu sistema, se torna o único capaz de evoluir infinitamente. O Clevatess já começa em um patamar de poder que é praticamente divino. Ambos são anomalias em seus respectivos mundos, forças da natureza que quebram todas as regras. Se você curte ver um protagonista que é simplesmente outro nível, que faz os inimigos tremerem na base só com a sua presença, você vai se sentir em casa em Clevatess. 2. O fator exército de um homem só. Uma das coisas mais legais de Solo Leveling é ver o exército de sombras do Jin-woo crescendo e se tornando uma força imparável. A sensação de ver o protagonista comandando legiões de monstros é simplesmente épica. Em Clevatess, o clã é o exército de um homem só. Ele não precisa de soldados, ele é a própria calamidade. As cenas em que ele libera uma fração do seu poder e aniquila tudo ao seu redor são tão impactantes quanto as grandes batalhas do Exército das Sombras. A escala de poder é diferente, mas a sensação de protagonista apelão é a mesma. 3. Uma visão única do não-humano. Sung Jin-woo, ao se tornar o monarca das sombras, começa a se afastar da sua própria humanidade. Ele se torna mais frio, mais calculista e começa a entender o mundo de uma perspectiva diferente. Clevatess faz o caminho inverso. Ele é um ser completamente não humano, que através da sua interação com a Luna e a Alicia, começa a desenvolver sentimentos e a entender o que significa ser humano. Ambas as obras exploram de forma brilhante essa fronteira entre o humano e o monstruoso, fazendo a gente questionar o que realmente nos define. 4. Mundo rico e cheio de mistérios. Tanto Solo Leveling quanto Clevatess apresentam mundos fascinantes e cheios de lore para ser explorado. Em Solo Leveling, a gente tem os mistérios por trás dos portais, dos monarcas, dos governantes e da origem do sistema. Em Clevatess, a gente tem a história dos lordes das bestas sombrias, os conflitos entre os reinos humanos e os segredos por trás do nascimento da pequena Luna. Se você é do tipo que pira em world building e gosta de teorizar sobre os segredos do universo da obra, os dois animes são um prato cheio. 5. Ação de tirar o fôlego. No final das contas, a gente ama um bom anime de ação, né não? E nisso, tanto Solo Leveling quanto Clevatess entregam com maestria. As lutas são fluidas, bem animadas e extremamente criativas. Seja o Jin-woo usando suas adagas e o poder das sombras, ou o Clevatess desintegrando seus inimigos com magia ancestral, a porradaria é garantida e da mais alta qualidade. O veredito: uma nova droga para os viciados em poder. Se Solo Leveling foi a sua porta de entrada para o mundo dos protagonistas overpower e das jornadas de poder alucinantes, Clevatess é o próximo passo, a evolução do conceito. É uma obra que pega a sensação de poder que a gente tanto ama e a coloca em uma perspectiva completamente nova e refrescante. Não é só sobre ficar mais forte, é sobre o que você faz com essa força. É sobre como o poder te isola e ao mesmo tempo te conecta com os outros de formas inesperadas. Clevatess é uma fantasia sombria com um coração surpreendentemente caloroso. Uma história de paternidade improvável no meio do caos e da destruição. Então, se você terminou o Solo Leveling e está sentindo aquele vazio no peito, aquela abstinência de um protagonista roubado, pode ir sem medo em Clevatess. Você vai encontrar tudo o que amou na jornada do Sung Jin-woo, mas com uma roupagem nova, mais madura e, ouso dizer, ainda mais intrigante. Acredite, o Lorde Demônio Babá vai conquistar o seu coração otaku. E agora, a novidade que eu prometi.
Vendo o potencial absurdo dessa obra e sabendo que vocês, assim como eu, já estão viciados, eu decidi que o nosso próximo vídeo de recap aqui no canal vai ser sobre Clevatès. Isso mesmo! A gente vai mergulhar fundo na história do clã, da Alicia e da Luna, analisando cada detalhe, cada batalha e cada momento emocionante dessa jornada insana. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder essa estreia que vai ser bombástica e deixa aí nos comentários o que você achou dessa comparação e qual a sua expectativa para Clevatès. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Fui!